Pessoal, mais um exercício aí, o exercício 5, então é para calcular até a quarta derivada. Eu vou pegar esse x-1 antes e vou passar ele para cima, colocando ele como x-1 elevado a menos 1. Observa que ainda não tem símbolo de derivada porque eu não fiz derivada, eu só mexi na expressão. Aqui é y, aqui é f de x, tanto faz, é a mesma coisa. Então a derivada aqui eu vou descer o menos 1 multiplicando, vou subtrair 1 aqui em cima, vai ficar menos 2, sem mexer na parte de dentro. E a parte de dentro deriva na frente. Só que a derivada da parte de dentro é 1, então não precisa colocar. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Vou fazer a segunda derivada, ou seja, vou pegar a primeira derivada e derivar novamente. Então, menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Subtrai 1 aqui em cima, sem mexer na parte de dentro. A derivada da parte de dentro eu faço na frente. Como vai dar 1, não precisa colocar, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Terceira derivada, então menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, né? Subtrai 1 aqui em cima, e aí a derivada disso eu faço aqui na frente, só que vai dar 1, não precisa colocar. Então, é isso aqui a terceira derivada. E a quarta derivada, menos 4 vezes menos 6 vai dar 24, subtrai 1 aqui em cima, fica menos 5, e isso aqui eu derivo na frente, não precisa colocar porque vai dar 1. Então, a quarta derivada é isso aqui. E assim sucessivamente. O que a gente percebe aqui é que existe aqui algumas recorrências. Olha só, a primeira derivada deu negativo, a terceira derivada deu negativo, a quinta vai dar negativo e assim por diante. Toda derivada ímpar vai dar negativa. A segunda deu par, deu positiva, a quarta deu positiva, a sexta vai dar positiva e assim por diante. Então, o sinal da derivada é de acordo com o número que a gente tem. Se a derivada é ímpar, por exemplo, primeira, terceira, quinta, sétima, aí o resultado é negativo. Agora, se o número é par, segunda derivada, quarta, sexta, oitava, o resultado é positivo. Outra coisa, a primeira derivada aqui tem o número 1, a segunda derivada tem o número 2, a terceira derivada tem o número 6. Na verdade, ele sempre surge da multiplicação, ó, 3 vezes 2, depois 4 vezes 6, está aumentando, né, de 1 em 1. Isso é o fatorial, ou seja, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 é 6, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24 e assim por diante. Então a gente consegue generalizar numa fórmula. Menos 1 elevado a n, quando o n for ímpar é negativo. Quando o n for par é positivo. N fatorial, que é esse número aqui, ó, 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial e assim por diante. E aqui em cima, ó, é menos n menos 1. Por exemplo, n. Quando o n for 1, vai ficar menos 1 com menos 1, dá menos 2. Quando o n for 2, vai ficar menos 2 com menos 1, menos 3. Quando o n for 3, menos 3 com menos 1, é menos 4 e assim por diante. Então a gente consegue uma fórmula que a gente chama de fórmula de recorrência. Porque às vezes o exercício vai te pedir lá a 30ª derivada. Você não vai calcular uma por uma até chegar na 30ª. Ele está te dizendo que você vai conseguir montar uma fórmula de recorrência, no caso essa aqui, e vai substituir o n por 30 para falar qual que é o resultado da 30ª derivada. Correto? Mais um exercício aí, ó. Y igual a 1 sobre e elevado a x. Vamos calcular a quarta derivada. Então, eu vou passar esse e elevado a x para cima, vai ficar e elevado a menos x. Aí eu vou começar a derivada. Primeira derivada. Então, repete o e menos x e deriva a parte de cima na frente. Derivada de menos x é menos 1. Então, isso aqui vai ficar assim. Segunda, aqui eu posso até reescrever, ó. Esse menos fica aqui em cima, o e elevado a menos x, como tem potência negativa, passa para a parte de baixo. Segunda derivada, então vai repetir isso aqui tudo e derivar a parte de cima. Derivada de menos x é menos 1. Então, menos vezes esse menos aqui vai ficar mais, ó. Então, vai dar e elevado a menos x, que é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a x. Observa o seguinte, olha só. O que está mudando de uma para a outra é que eu estou multiplicando sempre por menos 1. Ou seja, está mudando só o sinal. Eu já posso adiantar, então, que a terceira derivada é isso vezes menos 1. Aqui, ó. Que é igual à primeira derivada, certo? A próxima derivada é só multiplicar isso aqui por menos 1. Vai ficar e elevado a menos x. Então, a gente tem que perceber essas coisas quando se trata de derivadas de ordem maior, que é igual à segunda derivada. Então, a gente percebe o seguinte, ó. Sempre vai ser elevado a menos x. Quando a derivada for ímpar, vai ser negativo. Quando a derivada for par, vai ser positivo. Então, a gente pode montar uma fórmula de recorrência.
para caso, por exemplo, se eu precisar calcular a 108ª derivada. Como aqui é par, eu já sei que vai dar e elevado a menos x. Mas eu posso montar uma fórmula assim, ó, de tal forma que quando o n for ímpar, aqui é negativo. Quando o n for par, aqui é positivo. Então eu já sei qual que é a 108ª derivada. Como é par, vai dar o e elevado a menos x. Ó. Então o resultado vai ser e elevado a menos x. Né? Então a gente consegue calcular derivadas superiores quando a gente consegue montar essa fórmula de recorrência.